Você esperava alguma coisa de diferente apresentada pelo São Paulo Futebol Clube na noite de ontem? Eu, sinceramente, torcedor, eu tô ficando acostumado, de verdade. Porque é esse tipo de futebol que o São Paulo vem apresentando a cada dia, desde a demissão de Hernan Crespo. Eu confesso que eu tô perdendo as esperanças de que o São Paulo vá melhorar, mesmo com o Dorival Júnior à frente do São Paulo. Um time do tamanho do São Paulo ter dificuldade de fazer mais de um gol contra o poderoso Milionários da Colômbia é coisa que a gente não pode achar normal, mas infelizmente eu tô começando a achar. Eu tô começando a achar que o São Paulo se transformou nisso. Aliás, o São Paulo se transformou nisso não. Transformaram o São Paulo nisso, porque isso tem nome e sobrenome, tem método. Isso tem método, galera. Isso não pode ser considerado erros de percurso. Isso, para mim, é proposital, porque não é possível que pessoas como Rui Costa permaneçam até hoje como diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube, depois de 5 anos desastrosos à frente dessa instituição, cuidando do departamento de futebol. Logicamente, o Rui Costa não é o único responsável, mas ele estar no cargo que está até hoje mostra no que o São Paulo Futebol Clube se transformou. A gente vai falar sobre o jogo de ontem, só que eu queria fazer essa reflexão com vocês primeiramente. O Rui Costa está no São Paulo há 5 anos e desde então foram mais de 360 milhões de reais em contratações e contratações erradas. São mais de 60 jogadores que esse cara trouxe para o São Paulo e de qual deles você tem saudade? Qual jogador do Rui Costa que a gente pode falar, esse cara deu certo? Eu não consigo lembrar de nenhum, de verdade. Eu não consigo me recordar de um jogador que tenha deixado saudades no São Paulo Futebol Clube nesse tempo que o Rui Costa está à frente do departamento de futebol. O Lucas eu nem conto, porque o Lucas já era jogador do São Paulo lá em 2012, a gente sabia que ele ia dar certo. E deu certo por um curto período de tempo, vale lembrar, porque o Lucas hoje o custo-benefício dele é péssimo para o São Paulo. O cara tá praticamente aposentado porque não consegue mais jogar, vive se lesionando e o custo-benefício dele é horroroso para o São Paulo. E é esse tipo de jogador que o Rui Costa tem trazido para o São Paulo. Ontem, mais uma peripécia do senhor Rui Costa aprontou no campo. Estou falando do Dória. O Dória não acertou nada no jogo de ontem. O Dória entregou praticamente 2 gols. A gente tem muita sorte que o time do Milionários é tão ruim quanto do São Paulo, porque se eles fossem um pouco mais competentes, eles tinham ganhado a partida ontem no Morumbi, com um lance de perigo a queima-roupa que o Rafael, não sei como, conseguiu defender, aquele golaço que o Rafael tomou, que a bola desviou no Alan Franco, é bem verdade, mas que a bola foi entregue pelo Dória, e depois um pênalti que o cara mandou a bola na lua. Graças a Deus ele mandou na lua, porque se dependesse do São Paulo, a gente tinha passado um dos maiores vexames da história dos últimos anos ontem, diante do poderoso Milionários na Copa Sul-Americana. Até nisso o São Paulo se transformou. A gente deixou de jogar a Libertadores da América para agora jogar a Copa Sul-Americana. É nisso que o São Paulo está se transformando, enquanto essas pessoas estiverem lá dentro ainda. Pessoas que não têm a absoluta competência para estar à frente do São Paulo Futebol Clube. Eu não entendo. Se eu fosse presidente de uma empresa, qualquer pessoa tivesse aqui uma empresa para tomar conta, se deixaria um cara que gastou mal mais de 360 milhões durante esse tempo todo para trazer jogadores que não servem para nada, jogadores que são amiguinhos de empresário dele, jogadores que o São Paulo deve para os empresários, por isso que esses jogadores estão no São Paulo, para poder arcar com essas dívidas. É nisso que o São Paulo se transformou. Não dá mais, pessoal, para a gente continuar acreditando que o São Paulo vai melhorar, porque enquanto essas pessoas estiverem à frente do São Paulo Futebol Clube, o que a gente vai ver é esse tipo de apresentação, é esse tipo de contratação estilo Dória, e as maiores desculpas esfarrapadas dos jogadores após acabar o jogo. Não dá mais para a gente confiar nesse time. A gente não vai deixar de apoiar, logicamente, porque a gente ama o São Paulo. Só que a questão é a seguinte, o torcedor vai fazer a sua parte. E quando o São Paulo Futebol Clube vai fazer a parte dele? Quando esses diretores incompetentes vão começar a entender que o São Paulo é muito maior do que todos eles e eles pararem de colocar a porra do ego à frente do São Paulo Futebol Clube. Eu não consigo entender como, até hoje, Harry Macias ainda é presidente do São Paulo, como até hoje Júlio Casares não foi expulso ainda do São Paulo Futebol Clube, como o Olten Aires está à frente do Conselho Deliberativo, tudo bem que está afastado agora, mas ainda é o presidente de fato.
Como é que essas pessoas, depois de tanta cagada feita no São Paulo Futebol Clube, permanecem com todos os seus direitos intactos? São essas pessoas que definem o futuro do São Paulo Futebol Clube. São essas pessoas que mantêm o Rui Costa como diretor de futebol. Você consegue ter esperança com esse tipo de gente tomando conta do São Paulo Futebol Clube? Eu, de verdade, galera, eu perdi totalmente as esperanças de que o São Paulo vai ter uma mudança enquanto essas pessoas permanecerem lá. Não dá para confiar que o São Paulo terá algum tipo de mudança. A gente vai continuar vendo contratações como Rafael Tolói, como Dória, renovações com Luciano, renovações com Lucas Moura, renovações com Arboleda, que estava até outro dia sendo cogitado para retornar ao São Paulo Futebol Clube, depois de tudo que fez. Contratações como o Wendel. É isso que o São Paulo se transformou. Vocês estão entendendo por que eu não consigo ter esperança que esse time vai melhorar? E lembrando, o Rui Costa está há 5 anos no São Paulo Futebol Clube, pelo menos. São 360 milhões gastos para contratar jogadores. E o que é pior, ele tem a cara de pau de vir a público, dando entrevistas coletivas e falando: o São Paulo não gastou nada para trazer esses jogadores. Mentira! Não gastou nada até a página 2. Pode não ter gasto com transfer, mas os salários são altos. O que circula é que o Dória, esse zagueiro horroroso que voltou ao São Paulo depois de quase 10 anos, sabe quanto ele ganha, pessoal? Mais ou menos 700 mil reais para fazer o que fez ontem. Vocês conseguem entender que não dá para ter esperança de que esse time vai melhorar? Não tem competência no São Paulo Futebol Clube. Ali está todo mundo trabalhando ali em prol de si mesmo, não é nem em prol do São Paulo. E dói dizer esse tipo de coisa, tá, galera? Sobre o jogo de ontem, para vocês terem ideia, o São Paulo abriu o placar com o Luciano aos 9 minutos do primeiro tempo, um golaço, tudo bem que o frangueiro do time adversário contribuiu muito para a gente abrir o placar, mas era um jogo tranquilo. 9 minutos do primeiro tempo, você fazer 1-0 com um golaço, deixando o goleiro dos caras inseguro depois de ter tomado aquele peru, eu falei, porra, o São Paulo de fato, vai golear hoje. O São Paulo vai se classificar tranquilamente para a próxima fase da Sul-Americana. Mas o São Paulo parou de atacar. O São Paulo parou de atacar. O São Paulo teve 1 ou 2 chances claras de gol e aproveitou uma apenas. Essa é a questão de que a gente não dá para ter esperança no São Paulo. Depois disso, a gente só viu erros de passe, erros de marcação, erros individuais. O próprio Dorival, que eu elogiei aqui a contratação, porque o Dorival eu acho que ele é um técnico competente, e tudo bem que não deu tempo ainda dele implementar o trabalho dele, ele errou para mim na escalação ontem. Não era para o Dória ter jogado, era o Sabino. O Sabino, por incrível que pareça, é o zagueiro mais seguro do São Paulo Futebol Clube hoje. E ele, por opção, segundo ele mesmo, colocou o Dória. E não tirou ele durante o jogo todo. Jogador péssimo. Péssimo jogador o Dória. E eu espero de verdade que ele nunca mais vista a camisa do São Paulo depois da apresentação horrorosa que foi ontem. Eu não consigo ter esperança nenhuma no São Paulo enquanto tiver jogadores assim atuando nesse elenco. E depois disso, o Rafael, mais uma vez, é só chutar a bola no canto, que é gol. Tudo bem que a bola foi desviada pelo Alan Franco, mas vocês percebem que o Rafael está sempre mal posicionado, ele não consegue se posicionar bem para pegar uma bola? Olha os últimos gols que o São Paulo tem tomado, galera. É tudo bola aérea, então bola no cantinho direito dele ali. Sempre os mesmos gols. Quando vem gente falar que o Rafael é nota 6, cara, eu começo a questionar se até nota 6 é. Se não é de nota 6 para baixo. Eu não consigo ter esperança de que o São Paulo vai melhorar com um goleiro assim. Isso porque a gente já teve Zete, já teve Rogério Ceni, já teve Valdir Pérez. E a gente tem que se acostumar com esse tipo de goleiro hoje. E lembrando, 360 milhões gastos. 360 milhões gastos. Não daria para trazer um goleiro de qualidade? Não daria para trazer um bom meio-campo? Ao invés de ficar trazendo esses jogadores aposentados, ex-jogadores em atividade, ganhando milhões no São Paulo Futebol Clube, para não render o esperado. E lembrando, hein? Muitos aí têm cláusula de renovação automática. Rafael Tolói, Dória, tá? Então, não se surpreendam se o São Paulo renovar com esses jogadores. Não se surpreendam.
Sinceramente, galera, eu perdi totalmente as esperanças de que o São Paulo vai melhorar. Eu não consigo ver melhorias enquanto esse tipo de política podre permanecer no São Paulo Futebol Clube. Eu não consigo ver melhoria nenhuma. Se você consegue, torcedor, olha, parabéns para você porque você é um guerreiro. Eu, de verdade, enquanto eu ver esse tipo de gente atuando no São Paulo, seja dentro de campo ou seja nos bastidores, eu continuo falando, o São Paulo é um clube que tende a acabar. E eu falo isso com dor no coração. Não consigo ver nenhum tipo de melhoria. Peço desculpas para vocês pelo desabafo, eu estou muito chateado em relação a tudo que está acontecendo no São Paulo, mas esse tipo de coisa me chateia demais, galera. Não consigo ser diferente. Eu ia até abrir uma live, mas eu preferi gravar um vídeo porque senão eu ia passar 1 hora aqui xingando esses caras. Então, esse vídeo aqui, que tem mais ou menos aí uns 10, 15 minutos, ele vai conseguir resumir o meu sentimento nesse momento a respeito do São Paulo. No fim de semana agora vai ter jogo contra o Botafogo. Você tem esperança que o São Paulo vai ganhar? E é no Morumbi o jogo. Eu, sinceramente, galera, o empate vai ser lucro, viu? Porque eu não consigo ver esse time melhorando em tão pouco tempo. Eu não vejo a hora da Copa do Mundo começar para essa pausa finalmente dar tempo para os guerreirinhos descansarem e poderem treinar aí. São mais ou menos uns 50 dias que esses caras vão ter para trabalhar e melhorar o que está errado. Dorival Júnior, você vai ter muito trabalho. E eu espero de verdade que você corrija esses erros. As contratações precisam chegar, é de fato. Eu soube que nos bastidores a informação é que tem 5 jogadores para chegar no São Paulo, pelo menos. Vamos ver quem vão ser contratados, né? Porque se depender do Rui Costa, não esperem grandes nomes. De verdade, não esperem grandes nomes. O vídeo de hoje foi esse, galera. Deixa seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Siga aqui o canal Papo Tricolor, tem o @ aqui embaixo do meu crédito aqui, é a nossa página no Instagram, no TikTok, segue lá que tem vídeo também. E se você não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva no canal também, ajude a mídia independente do São Paulo Futebol Clube. Salve o Tricolor Paulista!